Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 148/Jorge. Wang Lin pisou em 2 feixes de força de espada. Seu olhar estava agora ainda mais frio enquanto olhava para o homem de fogo que havia se levantado. Ele abaixou a cabeça para olhar na direção em que Caonites estava. Quando ele viu Fang Xingjian, seus olhos semicerraram como se ele fosse um tigre que tivesse visto sua presa. Jorge, você não deveria ter colocado as mãos no meu discípulo. A voz de Wang Lin era tão fria quanto a rajada de vento na Sibéria à noite, fria o suficiente para perfurar os ossos. O primeiro príncipe começou a rir quando o ar trêmulo se formou a partir de chamas de alta temperatura, dando uma sensação como se o céu e a terra estivessem tremendo. Wang Lin, você é apenas um cachorro velho que meu irmão mais novo mantém, mas você não é ruim em ensinar seus discípulos. 10 anos atrás, um morreu. Mas agora, há um com perspectivas ainda maiores. Mas eu, Jorge Krieg, tenho estado desimpedido neste mundo, dominando o mundo por décadas. Todos os gênios deste mundo deveriam estar sob meu comando. Naquela época, seu discípulo estava perdido. Hoje, é justo que você esteja me dando outro. A intenção de matar Wang Lin aumentou. 10 anos atrás, ele ainda estava de volta à capital imperial. Seu primeiro discípulo Victor era um com talento exemplar, especialmente na área de cultivo das artes da espada. Ele era como a luz do sol que iluminava toda a capital imperial. Mas ele ainda era incapaz de afastar as tentações que os aristocratas trouxeram. Ele se afogou de prazer, participou de festas e encontros para beber. Ele até se revezava nos aposentos de muitas jovens damas aristocráticas. No final, quando ele foi descoberto, ele estava vestido apenas com trapos e morreu na cama de uma mulher. Quando Wang Lin trouxe seu cadáver de volta, os resultados da investigação de sua morte foram atribuídos apenas a uma overdose de medicamento que o levou à morte cerebral, entre outras razões absurdas. Wang Lin só podia ligar vagamente este caso ao primeiro príncipe. Ele então criou estragos na capital imperial e foi forçado a desistir de seu cargo no governo. No entanto, um talento de cavaleiro outorgado como ele era um recurso precioso, e mesmo que ele fosse temporariamente removido do cargo, não seria possível que ele desaparecesse para sempre. Ele foi então designado para a guarnição ocidental, ao lado da Kirst Academy. Em Kirst, ele finalmente encontrou um discípulo ainda mais talentoso e disciplinado que poderia alcançar alturas ainda maiores na área das artes da espada. Jorge, a voz de Wang Lin era tão fria que faria o coração tremer. Você merece morrer. No momento seguinte, a força da espada de cor roxa aumentou da palma da mão de Wang Lin, atingindo 2 metros, 3 metros, 10 metros. Ela continuou a se estender incessantemente. O primeiro príncipe sorriu. A técnica de matar de Wang Lin, espada longa de laceração do vazio, era uma técnica de matar que materializava a força de alguém. Quanto maior a força exibida, mais forte seria a força da espada materializada. Quando a força da espada de cor roxa atingiu 50 metros, o primeiro príncipe ainda estava muito confiante. Mas quando inchou até 100 metros, sua expressão ficou um pouco sombria. A maior característica da espada longa de laceração do vazio era que ela poderia reunir a explosão repetida de força bruta, materializando-a em uma força de espada física. Ele agora tinha uma força de espada de mais de 100 metros, o que significava que ele havia criado explosões explosivas por 100 vezes. Wang Lin, parece que você não está desperdiçando esses últimos anos. Você também deve ter se contido quando estávamos na academia da última vez. Wang Lin disse, Jorge, se alguma coisa acontecer com meu discípulo hoje, depois que eu cortar seu clone, eu me atrevo a ir até a capital imperial para cortar seu corpo verdadeiro. HMPH, arrogante. Vendo que a força da espada de cor roxa ainda estava crescendo incessantemente, o primeiro príncipe soltou um grunhido frio, criando correntes de chamas de mais de centenas de sangue, empurrando-os para o Wang Lin. Parecia que o fogo estava chovendo sobre ele. Purgatory Demonic Compendium, grande fogo solar interminável. Traços de chamas de ouro puro se transformaram em aros de chamas, cercando o primeiro príncipe Wang Lin. Essas chamas de ouro puro podem queimar com partículas de éter. Onde quer que eles passassem, eles queimavam completamente as partículas de éter perto do oponente, tornando-o incapaz de realizar qualquer força extraordinária. Onde quer que o grande fogo solar interminável passasse, quase toda a força extraordinária foi cortada.
Um olhar sério que nunca tinha sido visto antes passou pelos olhos de Wang Lin. Com um grito alto, a força da espada de cor roxa que ele segurava, que tinha mais de 100 metros, explodiu e cortou em direção às chamas. Alta temperatura, energia cinética, força. Várias coisas se juntaram para criar uma grande explosão. Com um estrondo alto, fortes vendavais se enfureceram, indo em todas as direções enquanto infundidos com chamas como se fossem tornados de fogo. Todas as nuvens dentro de centenas de metros estavam espalhadas. À medida que fortes ventanias sopravam em direção à superfície, areia e poeira voavam por toda parte, plantas e árvores caíam. O que era mais aterrorizante era que o grande fogo solar interminável ainda estava se espalhando gradualmente, tomando cada espaço e impedindo até mesmo Wang Lin de entrar. E este foi apenas o começo. Enquanto as chamas e a força da espada de cor roxa continuavam colidindo e explodindo nos céus, era como se o trovão continuasse soando em meio a nuvens de fogo, liberando luz extremamente brilhante e sons altos. Parecia ser uma batalha entre os deuses e os demônios, conforme mencionado nas lendas. É uma pena. Se minha verdadeira forma estivesse aqui, apenas um inferno virado sozinho seria capaz de acabar com todos vocês. Eu não teria que passar por tantos problemas então. A verdadeira forma do primeiro príncipe era um especialista que estava no auge do nível 29 na segunda transição, enquanto Wang Lin era um segundo especialista no nível 25 de transição. Os dois não podiam ser mencionados ao mesmo tempo. Afinal, na segunda transição, cada nível adicional daria à pessoa uma força esmagadora. Foi por isso que o primeiro príncipe conseguiu suprimir Wang Lin com seu clone que tinha apenas 1/10 de seus poderes reais. Como se as nuvens flamejantes tivessem medo de ferir as pessoas na superfície, elas continuaram a subir sem cessar. Em um instante, eles conseguiram estar a milhares de metros de distância da superfície, e as pessoas no solo só podiam ver fracos flashes de luz e explosões. Momokeia ficou surpreso. Esses cavaleiros outorgados do Império são desastres naturais que assumem a forma de humanos. Comparados com os guerreiros destinados da nossa tribo, eles são realmente muito mais fortes. Se fôssemos lutar cara a cara, eu não seria páreo para ele. É uma pena, uma pena. Se nós também tivermos seu legado, entender os métodos para romper as 10 barreiras celestiais e mudar nossos físicos, os guerreiros destinados de Garcia não ficariam presos no nível 20. Cada nível que a segunda transição dos cavaleiros outorgados do Império passava era uma barreira celestial. Romper cada barreira celestial permitiria que o físico de alguém fosse alterado, permitindo que alguém aprendesse as partículas de éter ainda melhor. Independentemente de serem os atributos, especialidades ou habilidades, haveria diferentes níveis de aprimoramento e evolução. Fang Qian olhou para as duas pessoas que continuaram subindo, deu uma risada fria e disse: "Pare de olhar para eles, eles foram longe demais. É perfeito para nós. Quando eles chegarem um pouco mais longe, nós vamos tomar uma atitude." Enquanto ela dizia isso, ela já estava olhando para Fang Xingjian e os outros que estavam no chão. Caonites começou a rir. "Fang Xingjian, como é? Quando seu professor apareceu mais cedo, você pensou que estava salvo. É uma pena. Desta vez, ninguém seria capaz de salvá-lo." Dizendo isso, suas sobrancelhas franziram e suas orelhas se contraíram. Ele então disse: "HMMM. Seu batimento cardíaco está se recuperando. Seus órgãos estão recuperando a força também." Caonites não estava ciente de que Fang Xingjian tinha as especialidades cura interna e treinamento interno, e mais ainda o fato de que seu nível de artes marciais já havia atingido um estágio em que ele podia controlar a circulação de sua energia vital e sangue. Ele ainda tinha o físico elementar e berserkness que poderia suportar a toxina restante. Da mesma forma, Fang Xingjian não sabia que Caonites havia dominado o físico indestrutível do inferno e que seus 5 sentidos estavam agora tão afiados que ele podia ouvir claramente os movimentos dos órgãos dos outros, bem como a circulação de sua energia vital e sangue. Caonites caiu em um torpor por um breve momento, mas no momento seguinte, ele jogou a palma da mão. Este ataque foi a força total de sua palma, acompanhado por camadas de campos de força reduzidos. Ele liberou 15% de sua força que fez com que as correntes de ar girassem violentamente, liberando sons de explosão. No entanto, quando ele estava prestes a desferir este ataque em Fang Xingjian, o último abriu abruptamente os olhos,
desviando do golpe quando a palma de Kaunitz estava a apenas 1 polegada de distância dele. No entanto, depois que ele se afastou 10 metros, Fang Xingjian mais uma vez tropeçou e parou quando um pouco do sangue venenoso e fétido escorreu do canto de seus lábios. Kaunitz olhou para Fang Xingjian que estava lutando para acompanhar e disse friamente: Fang Xingjian, mesmo que o controle sobre seu corpo seja extraordinário e você possa retardar os efeitos do veneno, você fica com no máximo 30% do seu corpo. Habilidades. Você ainda quer resistir nesta condição? Rebecca, Cynthia e Zakov se aproximaram. Todos os 4 especialistas no auge da primeira transição cercaram Fang Xingjian enquanto os feridos Wenlongzi, Tailong, Grande e os outros usavam uma expressão de desespero. Jack olha para esta cena, uma pitada de fúria refletida em seus olhos. Ele caminhou ao lado de Rebecca e dos outros. Nesta fase, ele não tinha outra saída. Ele só poderia se submeter completamente ao primeiro príncipe e suprimir Fang Xingjian. Fang Xingjian, não me culpe. Se você quer culpar algo, culpe sua teimosia. É a vontade de Deus que o primeiro príncipe seja o futuro rei do império. Por que você não está disposto a se submeter a ele? Pensando nisso, ele começou a odiar Fang Xingjian. Se não fosse por sua teimosia, se não fosse pelo fato de ele ter insistido em fazer as coisas do seu jeito, todas essas coisas não teriam acontecido. Sua filha, sua esposa não teria sido sequestrada por Kaunitz. A culpa é sua, é tudo culpa sua. Nos céus, Wang Lin ainda estava lutando com o primeiro príncipe. Era impossível para eles se apressarem em um curto período de tempo. Fang Xingjian teve lesões internas para começar, e com o veneno agindo, acrescentou ainda mais aos seus ferimentos. Mesmo que ele pudesse retardar o veneno com o grande controle que ele tinha sobre seu corpo em cima de seu físico, ele só ficou com 30% de suas habilidades depois de ser interrompido por Kaunitz. Olhando para Kaunitz, Fang Xingjian ficou onde estava, com a espada na mão. Ele olhou para as 5 pessoas diante dele friamente, falando com indiferença: acho um desperdício usar 10% dos meus poderes para lidar com pessoas como você, muito menos usar 30% dos meus poderes. Embora o veneno em seu corpo ainda não tivesse sido completamente limpo, ele pelo menos recuperou sua consciência clara. Suas ondas começaram a circular, seu método de cultivo mental começou a se mover. Ele agora poderia usar força e habilidades extraordinárias. No momento seguinte, a negação de fronteiras foi ativada. Com um passo à frente, a distância de Fang Xingjian de Kaunitz era de apenas 1,1 m. A negação de limites pode permitir que ele negligencie a obstrução de outras situações, permitindo que ele utilize totalmente o atributo e os poderes de agilidade do usuário. Foi também então que Fang Xingjian se livrou temporariamente da obstrução do veneno e de seus ferimentos internos, o que o impediu de exibir seus atributos. Ele também conseguiu atingir uma velocidade 3 vezes maior que a velocidade supersônica. Com um flash de luz prateada, o efeito especial do nível 10 Supreme Stone Sword foi ativado. A indestrutível luz da espada de 1 metro atingiu diretamente o peito de Kaunitz. Kaunitz soltou um grito tremendo. Uma enorme ferida apareceu em seu peito e ele rapidamente recuou. Todos os 3 especialistas no auge da primeira transição, Rebecca, Cynthia e Zakov, fizeram seus ataques com Jack seguindo atrás. No entanto, assim que eles se moveram a 10 metros de Fang Xingjian, eles puderam ver a luz da espada piscando como raios. O sangue espirrou de todos os 4 quando eles soltaram um grito horrível e começaram a escapar. Neste momento, a negação de limites de Fang Xingjian ainda tinha 30 segundos. Medição do comprimento. Um Zhang tem cerca de 3,3 metros. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 149. Com grande facilidade Jack ficou ali em transe, imóvel. Ele tocou seu pescoço, sem saber quando sua garganta foi aberta, enquanto o sangue fresco jorrou. Ele queria estender a mão para agarrar Fang Xingjian, queria dizer alguma coisa, mas ele só podia assistir enquanto as costas dele se afastavam cada vez mais dele, nem mesmo dando-lhe um olhar. Com um estrondo, ele caiu no chão. Enquanto o sangue escorria, ele se sentiu enfraquecendo. Mesmo com a vitalidade de um cavaleiro de primeira transição, ele provavelmente não seria capaz de aguentar por muito tempo. O traje de cavaleiro de Rebecca foi cortado em pedaços. Se não fosse pela proteção do traje do cavaleiro, ela provavelmente teria se tornado carne moída.
No entanto, mesmo com ele, ela ainda estava coberta de ferimentos. Ela olhou para Fang Xingjian com grande espanto. Ela não conseguia entender como ele conseguiu fazer isso, apesar de ter sofrido ferimentos graves. Além disso, ele havia sido envenenado. Ah! Kaunites soltou um grito terrível. Uma ferida da largura de 2 dedos apareceu em seu peito enquanto o sangue fresco se derramava como uma fonte de água, formando uma poça carmesim a seus pés. Seu sangue humano e de dragão se mobilizou. Os músculos de seu peito continuaram a se contorcer, tentando se curar pouco a pouco. Ao mesmo tempo, inúmeras escamas pretas apareceram em sua pele, fazendo-o parecer um demônio de armadura negra. Kaunites olhou para Fang Xingjian com uma expressão malévola e gritou furiosamente: "Por quê? Por que você é tão teimoso? Por que você se recusa a aceitar o primeiro príncipe?" Fang Xingjian respondeu indiferentemente: "Uma pessoa como você nunca entenderá." No momento seguinte, ele deu outro passo em direção a Kaunitz. Sua suprema Mistun Sword se transformou em relâmpago, e mais uma vez atingiu Kaunitz. Até 100 quills de espada bombardearam o corpo de Kaunitz, mas foram incapazes de cortar a armadura de escamas de cor preta no corpo de Kaunitz. Kaunitz, por outro lado, aumentou seu foco para 120%. Em meio à espada Kiss, ele finalmente pôde sentir 3 correntes de lâminas afiadas sem forma aparentemente cortando o ar. No entanto, já era tarde demais. A luz da espada de 3 pés, que viajava 3 vezes a velocidade supersônica, era realmente muito rápida. Incapaz de reagir a tempo, Kaunitz de repente sentiu uma imensa dor na cabeça, peito e estômago. Um som como cortar metal soou e ele foi mais uma vez enviado voando. Ainda restavam 28 segundos de negação de fronteiras. Kaunitz caiu no chão, gritando de agonia. A armadura de escamas do físico indestrutível inferno rolou, revelando seções de ossos enquanto o sangue fresco continuava a espirrar. "Bastarde! Pare com isso!" Vendo essa cena, Rebecca gritou. Seu cabelo prateado voou loucamente, e quando ela apontou os seus 10 dedos, a espada de trovão e fogo Kiss disparou loucamente, indo em direção a Fang Xingjian como se viesse de uma metralhadora. Essa espada densa Kiss seria capaz de transformar um caminhão em uma peneira, mas Fang Xingjian apenas varreu com sua única espada, criando centenas de fortes ventanias no ar e extinguindo o trovão e a espada de fogo Kiss de Rebecca. O que? Rebecca olhou para esta cena incrédula. Mais importante, ela nem conseguiu ver os movimentos de seu oponente, eles eram muito rápidos. Fang Xingjian continuou a caminhar em direção ao agora caído Kaunitz. Rebecca implacavelmente disparou Kiss de trovão e espada de fogo, mas uma vez que eles entraram em um raio de 10 metros de Fang Xingjian, eles foram simplesmente extintos. Fang Xingjian avançou mais uma vez, cortando o pescoço de Kaunitz. Faíscas voaram enquanto o sangue fresco jorrou. Kaunitz foi mais uma vez enviado voando, mas ele estava apenas ferido, não morto. A armadura do físico indestrutível do inferno era muito resistente, então sua espada de 3 pés só conseguiu afundar 3 polegadas. 25 segundos de negação de fronteiras restantes. Cynthia se levantou também. Olhando para seu braço direito coberto de sangue, seu rosto mostrava sua imensa intenção de matar. "Você é bom. Se você quer chegar lá, você precisa passar por mim primeiro." Enquanto ela falava, ela simultaneamente avançou e foi ficar na frente de Kaunitz. Empurrando as 2 palmas para fora, partículas de éter se moviam loucamente, formando lentamente correntes de calor de hiperfrequência. Era a conhecida técnica de matar de Cynthia, fogo sem forma. Capaz de ferver até centenas de metros de distância dele em um instante com ondas de hiperfrequência, ela poderia até ferver o sangue no corpo de uma pessoa. Mas sem deixá-la executar sua técnica ou dizer mais nada, Fang Xingjian revelou um sorriso frio e, com um flash, apareceu atrás de Cynthia. Uma sugestão de luz passou pelo pescoço de Cynthia. Foi o brilho criado quando a luz da espada colidiu com o campo de força reduzido. No momento seguinte, sua cabeça foi enviada voando todo o caminho, até cair no chão. Ele ainda estava olhando com olhos furiosos, com uma expressão de descrença. Com sua negação de limites ativada e a luz da espada de 3 pés movendo-se à vontade, Fang Xingjian cortou onde seu pescoço era o mais fraco. Não era algo que o campo de força reduzido de Cynthia pudesse repelir. No entanto, com esse ataque,
Fang Xingjian começou a se sentir um pouco tonto. A intensa atividade fez com que o veneno começasse a agir, fluindo através de seu corpo mais uma vez. Mas ele não parou por aí. Ele nem olhou para o cadáver que ainda estava de pé. Em vez disso, levantou a cabeça e golpeou mais uma vez em Kaunitz. Ah! O marido de Cynthia, Zakov, soltou um grito alto de grande tristeza e indignação, seus olhos ficando injetados de sangue. Com grande fúria, ele segurou seu grande sabre, saltou no ar e atacou as costas de Fang Xingjian. Fang Xingjian não moveu seu corpo, ele simplesmente sinalizou seus pensamentos para mover sua espada. A luz da espada se apagou, mas Zakova bloqueou com um neon nítido. Oh! Só então Fang Xingjian se virou para dar uma olhada. Enquanto ele se virava, ele continuava a empurrar incessantemente a luz da espada, enviando correntes de ar em forma de cone em direção a Zakov. No entanto, era como se Zakov soubesse disso de antemão. Logo antes de Fang Xingjian atacar, ele posicionou seu sabre horizontalmente na frente dele, e com 3 sons nítidos dang dang dang, ele caiu no chão. No entanto, ele conseguiu se defender do ataque. Mesmo assim que ele pousou, outra espada que perfurou suas costas. Ele então cortou com seu sabre, assim como antes, bloqueando esta espada aqui. Fang Xingjian franziu a testa e levantou o dedo ligeiramente. Outras 3 correntes de espada quis mais uma vez cortaram em direção a Zakov. No entanto, isso ainda era inútil. Não importa como Fang Xingjian atacou, Zakov foi capaz de se esquivar e bloquear antes mesmo de começar. Esta era uma poderosa técnica de matar que levou 30 anos de treinamento duro para dominar, Wilbe Furintention. Isso permitiu que ele se defendesse e retaliasse os movimentos de um oponente, prevendo-os. Pode-se dizer que a sua proeza em combate corpo a corpo era muito maior que a de sua esposa. Se houvesse alguma falha nos movimentos de seu oponente, seria improvável que ele o derrotasse. Mas no momento seguinte, Zakov caiu em transe. Aproveitando a oportunidade, a mão direita de Fang Xingjian se transformou em um borrão. Era porque sua velocidade era realmente muito rápida, e a série de pós-imagens parecia apenas uma sombra negra. Até 100 sombras de espadas cercaram Zakov, não deixando a menor abertura, e cortaram a uma velocidade 3 vezes maior que a velocidade supersônica. Sem falhas, um ataque usando força e agilidade puras e absolutas, tornando Zakov incapaz de evitá-lo. Foi por isso que ele ficou atordoado quando havia previsto esse movimento anteriormente. Estrondo. Naquele momento, foi como se o ar se transformasse em pó. Com até 100 kg de espada cortando 3 vezes a velocidade supersônica, inúmeras explosões altas ecoaram, como se inúmeras bombas tivessem explodido ao mesmo tempo. Ondas perceptíveis a olho nu ondulando para fora, os rostos de todos refletindo uma pitada de dor, como se alguém estivesse mexendo em seus cérebros com uma vara. Quando toda a fumaça se espalhou, o que restou foi apenas um pedaço de carne. Zakov nem ficou com um cadáver completo. O potencial de Fang Xingjian continuou a se esgotar em 1000 pontos por segundo. Tendo seu tempo desperdiçado por Zakov e Cynthia, sua negação de fronteiras foi reduzida para meros 15 segundos agora. Cortando mais de 100 vezes em uma respiração, até Fang Xingjian estava começando a se sentir fraco. Ele começou a se sentir groggy, sua visão ficando cada vez mais desfocada, e Kaunitz que estava a uma distância estava até parecendo um monte de figuras borradas. Depois de balançar um pouco, ele quase caiu. O pior foi que enquanto ele lutava, circulando suas ondas de método de cultivo mental sem parar, seu fluxo sanguíneo acelerou. Seu cérebro estava esgotando energia em um ritmo muito rápido, e ondas de sangue foram enviadas para compensar continuamente. Isso significava que o veneno viajava continuamente para seu cérebro. Isso não pode fazer. Preciso parar um pouco. Sentindo que perderia a consciência a qualquer momento, Fang Xingjian parou sua negação de limites e começou a circular sua energia vital e sangue, tentando aliviar seu corpo do veneno com sua cura interna e treinamento interno. Depois de me aliviar do veneno, ainda tenho 15 segundos. Deve ser o suficiente. No entanto, durante todo o processo, ele continuou a avançar. Era porque a batalha ainda estava em andamento. Ele era como um paciente vacilante, dando passo após passo em direção a Kaunitz. Rebecca ainda estava disparando loucamente raios de trovão e quis de espada de fogo, mas era como se eles encontrassem barreiras informes.
Fang Xingjian só teve que usar uma barra em velocidade supersônica para espalhar todos eles. Fang Xingjian, pare! Gritou Rebecca. Você está louco. Você quer ir contra todo o clã Trezia. Você quer se tornar o inimigo jurado do primeiro príncipe. Caunites continuou a gritar de dor, uma mão na ferida em seu peito. Ele olhou furiosamente para Fang Xingjian, que estava se movendo lentamente em direção a ele e gritou: Fang Xingjian, você enlouqueceu. Você não limpou o sangue venenoso em seu corpo. Se você continuar lutando, permitindo que o veneno flua e ataque seu cérebro e seu coração, você morrerá. Você realmente quer morrer? Fang Xingjian não prestou atenção nele, apenas continuou andando em direção a ele, passo a passo. Embora ele fosse um pouco instável, ele era estranhamente determinado. Caunites também se acalmou. A ferida em seu peito já havia se fechado. Com um leve movimento, ele ativou sua habilidade, o Sikh Armezura. 4 braços gigantes extremamente grossos cobertos de escamas negras cresceram de seus ombros e costas. Fúria e inveja sem fim se transformaram em chamas em seu coração, fazendo seu rosto parecer extremamente retorcido. Fang Xingjian, por quê? Por que você é tão teimoso? O primeiro príncipe é a pessoa no auge do mundo imortal, a esperança futura de todo o mundo. Por que você se recusa a ceder a ele? Por que você é tão tolo? Enquanto ele falava, seus 6 braços formavam dedos de espada, apontando na direção de Fang Xingjian. 6 correntes de chamas divinas do núcleo da Terra dispararam. Essas chamas divinas do núcleo da Terra eram um tipo de feixe de alta temperatura que viajaria na velocidade da luz uma vez disparado. Todos os lugares por onde passassem seriam queimados por uma alta temperatura de 1000 graus. Foi uma sorte que Fang Xingjian começou a se esquivar assim que Caunites levantou as mãos. No entanto, as chamas divinas do núcleo da Terra viajaram na velocidade da luz e foram muito rápidas. Apesar de ter começado a se esquivar antes que seu oponente os mandasse para fora, ele só conseguiu evitar ser atingido nos pontos críticos. Eles fizeram buracos em seu ombro e parte inferior da coxa, o cheiro de carne queimada emanando deles. No entanto, Fang Xingjian apenas soltou um grunhido. Ele havia ativado os últimos 15 segundos de sua negação de fronteiras, puxando uma forte corrente de ar branco, e correu em direção a Caunites. As 6 correntes de chamas divinas do núcleo da Terra eram como 6 pilares de luz, cercando Caunites. Eles o impulsionaram a 100 metros de distância e, com o movimento de seu dedo, as chamas se espalharam. No entanto, a velocidade de tais movimentos arrebatadores não era tão rápida quanto quando eles estavam sendo disparados. Foi realmente muito lento para Fang Xingjian, que teve sua negação de limites. Ele mais uma vez criou uma explosão com a mão direita, recolhendo todo o sangue viscoso e envenenado. Incontrolavelmente, um grunhido baixo escapou de sua boca. Naquele momento, o Silver Dragon cortou até 100 vezes, batendo loucamente contra o corpo de Caunites como uma broca, e descobrindo sua armadura escamada. Carne e sangue respingaram por toda parte, fazendo-o gemer com gritos aterrorizados enquanto caía. Olhando para Caunites, que estava gritando loucamente, Fang Xingjian disse friamente: não se preocupe. Em 2 anos no máximo, eu definitivamente cortarei a cabeça do primeiro príncipe e o enviarei para acompanhá-lo. Naquele momento, ainda restavam 12 segundos de negação de fronteiras. Ainda há tempo. Vou arrancar sua carapaça de tartaruga e depois matar você. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 150. Você é rápido. Ele é rápido. Eu sou o mais rápido. Parte I. Muito mutilado, Caunites soltou um grito horrorizado quando começou a agitar todos os 6 braços loucamente. Chamas divinas do núcleo da Terra foram disparadas em todas as direções, rasgando o chão, bater nas árvores, cortando inúmeras ravinas a poucos metros de profundidade, e cortar até uma centena de árvores grandes. Todos recuaram ansiosos enquanto olhavam para Caunites com espanto. A destreza das chamas divinas do núcleo da Terra era muito forte. Se ele não fosse contra um adversário como Fang Xingjian, que se especializou em velocidade, provavelmente não haveria ninguém na primeira transição que pudesse ser o adversário de Caunites. Fang Xingjian estava muito perto, então ele só poderia recuar com velocidade explosiva mais uma vez. Em seu estado atual, se sofresse mais ferimentos graves, poderia desmaiar. No entanto, com este movimento explosivo,
Sangue fresco jorrou de suas feridas mais uma vez logo depois que ele se afastou 100 metros. Ao mesmo tempo, sua mente ficou preta. Uma dor imensa havia se espalhado ali e até a sua consciência estava começando a ficar um pouco embaçada, como se ele fosse desmaiar a qualquer momento. No entanto, Jack não teve tanta sorte. Sua garganta estava aberta. Ele já estava à beira da morte e agora que Kaunitz enlouqueceu, enviando chamas divinas do núcleo da Terra loucamente, não havia como Jack se esquivar a tempo. Ele foi cortado na cintura e seu estômago se abriu, revelando uma grande seção de órgãos carbonizados. Sangue jorrava de sua boca incessantemente. Ele assistia enquanto Fang Xingjian matava dois cavaleiros que estavam no auge da primeira transição. Observava enquanto ele empurrava Kaunitz para o estágio onde ele agora era como um cachorro louco e observava enquanto Fang Xingjian se esquivava da explosão final de energia de seu oponente. Ele não podia aceitar isso. Por quê? Por que você ainda é capaz de revidar e matar pessoas quando já chegou a este estado? Sua visão turvou e a última imagem que apareceu em sua mente foi a de sua esposa e filho. Esposa, Alice, eu. No momento seguinte, sua cabeça inclinou e ele finalmente morreu. Olhando para Kaunitz que havia enlouquecido, Fang Xingjian o colocou de lado por um tempo. Afinal, ele não podia chegar perto de alguém que tinha enlouquecido. Ele poderia muito bem esperar até que a outra parte se esgotasse antes de continuar. Portanto, ele agora se virou para olhar para Rebecca, sua última guerreira restante. Rebecca olhou para como Kaunitz estava gritando em loucura, então olhou para os cadáveres de Sinti e Zakov no chão e sentiu apenas uma ansiedade infinita envolvendo-a. A silhueta de Fang Xingjian era como um pesadelo, circulando em seu coração. As cenas dele matando Sinti e Zakov continuavam se repetindo diante de seus olhos. Além disso, agora que Fang Xingjian se virou para olhar para ela, ela podia sentir a esmagadora intenção de matar que fazia seu corpo tremer sem parar. Este cavaleiro, que nasceu com uma colher de prata na boca e contou com a grande quantidade de recursos de seu clã para atingir o auge da primeira transição, agora estava extremamente assustado. Soltando um grito, ela tentou escapar. Vendo que Rebecca estava tentando fugir, embora Fang Xingjian quisesse persegui-la, ele não conseguiu dar mais um passo à frente. Os efeitos do veneno estavam ficando cada vez mais sérios. Ele olhou para a espada que estava segurando, depois para Rebecca, que havia disparado a dezenas de metros de distância. De repente, ele formou dedos de espada e varreu para fora. A luz de sua espada de 1 metro de comprimento varreu e dezenas de quis de espada subiram no ar. Fang Xingjian havia executado a espada suprema do vento nebuloso e sob o efeito da espada de condensação quis, dezenas de quis da espada, que se formaram a partir da espada suprema do vento nevoeiro, atravessaram o espaço, alcançando Rebecca que estava a dezenas de metros de distância. Bum 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 bum. Foi como dezenas de stingers atirando consecutivamente. Embora o campo de força reduzido de Rebecca tenha sido levado ao limite, ela ainda foi enviada rolando no chão por causa da explosão. No entanto, seu físico e vitalidade eram realmente fortes. Depois de rolar por uma rodada, ela pulou de pé novamente, cuspindo um grande bocado de sangue. Embora ela estivesse horrorizada, todo o seu potencial foi liberado quando ela avançou loucamente de 4, fugindo para uma centena de metros de Fang Xingjian. Outras dezenas de quis de espada perseguiram logo atrás dela. No entanto, eles já estavam indo além do local onde a espada quis havia se reunido, então as dezenas de espadas quis se espalharam. Rebecca lançou um longo olhar para Fang Xingjian e seu olhar estava cheio de terror e ódio. Ela então rapidamente escapou para os perímetros externos. Fang Xingjian queria continuar perseguindo, mas quando ele apenas levantou a perna, sentiu uma tontura. Tudo ficou escuro e ele nem conseguia ver a silhueta de Rebecca claramente. Seu corpo balançou um pouco antes de cair para se sentar no chão. Afinal, ele havia sido gravemente envenenado. A exibição de uma série de ondas, método de cultivo mental e técnicas de espada fizeram com que sua energia física e mental fosse continuamente esgotada e o sangue venenoso continuasse a entrar em seu cérebro, agravando ainda mais seus ferimentos. Seus 4 membros pareciam fracos, como se ele fosse desmaiar a qualquer momento. Olhando para a silhueta de fuga de Rebecca, Fang Xingjian soltou um grunhido frio e mais uma vez se virou para Kaunitz. Kaunitz, que foi cortado em uma visão horrível, parou de agir como louco. Olhando para Fang Xingjian,
Os olhos de Kaunitz estavam cheios de loucura e amargura gravada. O rosto de Kaunitz estava distorcido. Ele abriu a boca e soltou um som que era como um animal selvagem à beira da morte. Fang Xingjian. Mate-me se você ousar. Se eu não morrer hoje, eu nunca vou deixar você ir. Seus amigos, sua família, todos que estão relacionados a você terão que morrer. Fang Xingjian disse indiferentemente, não se preocupe. Vou descansar um pouco antes de ir até lá e matar você. Do outro lado, Heila teve uma concussão completa. Grandinha rastejado até onde ela estava e estava aplicando os primeiros socorros. Tai Long, vestido com uma armadura completa, e Wei Longzi, vestido completamente de preto, estavam ambos olhando para Fang Xingjian com os olhos arregalados, como se estivessem esbugalhados. O atual Fang Xingjian parecia ser tão poderoso, tão misterioso e tão desconhecido. Ele foi gravemente ferido e envenenado, mas ainda foi capaz de matar 3 cavaleiros com um aceno de mão, além de causar ferimentos graves em Kaunitz e assustar Rebecca. Quão poderoso ele era! Fang Xingjian estava sentado no chão com os 2 olhos fixos em Kaunitz. No entanto, ele se sentia cada vez mais tonto à medida que seus 4 membros perdiam gradualmente a força. Ele só podia fazer o seu melhor para suprimir o veneno. Simultaneamente, ele olhou para sua janela de estatísticas. Depois de matar 2 cavaleiros seniores seguidos, sua experiência aumentou aos trancos e barrancos. Sinti e Zakov eram diferentes dos grandes guerreiros de Garcia. Eles estavam entre os primeiros cavaleiros de transição do Império. A experiência que eles tinham proporcionado era demais. Além disso, ele estava no nível 14 com uma experiência de 87,9% e estava se aproximando do próximo nível. Depois de tudo isso, ele estava agora no nível 17 com uma experiência de 0,02%. Ele subiu 3 níveis de uma só vez e aumentou seu atributo de agilidade em 33 pontos. Quão horrível foi esse progresso! Seria impossível para um cavaleiro de primeira transição comum conseguir isso. Portanto, suas estatísticas agora mudaram para se tornar: nome Fang Xingjian era 17, ocupação divindade da espada da sombra do vento nível 17, 0,02% força 56 mais 5 agilidade 167 mais 5 reação 55 resistência 49 flexibilidade 51. Os atributos acima entram em vigor assim que o sonido Suodes Epiruaves é ativado. Devido aos músculos perfeitos, mais 5 em força e agilidade, 10% do atributo resistência. Técnicas de espada nutritiva 94 conjuntos técnicas de espada de treinamento 12 conjuntos espada suprema de névoa nível 30 técnica da espada de luz radiante nível 6 éter arte divina nível 1 especialidades, esgrima gênio, instinto de sobrevivência elementar, cura interna treinamento interno, especialista em espadas, visão de movimento de alta agilidade, reflexos aguçados, músculos perfeitos furtividade elementar intenção de espada incomparável, 79-100, potencial aumento de 11.000 pontos, dia 1 das ondas de Zephyr de espadas sonido nível 5 método de cultivo mental domínio da espada universal nível 3 seu atributo de agilidade estava em um total de 172 pontos, o que significava que era maior do que uma pessoa na segunda transição como Mumukeia. Afinal, mesmo estando no nível 20, Mumukeia só tinha um atributo de agilidade de 150 pontos. Além disso, Mumukeia não possuía uma habilidade semelhante à negação de limites e, portanto, não seria capaz de exibir todo o potencial de sua velocidade máxima. Além disso, Fang Xingjian também tinha a especialidade de trabalho, subjugação mundial da espada única. Quão rápido ele estava agora depois de exibir a negação de fronteiras com força total? Mesmo o próprio Fang Xingjian não tinha certeza. No entanto, os outros não sabiam disso. Do outro lado, Mumukeia, que estava escondido na floresta, falou em voz baixa. Parece que ele não pode mais continuar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.